Imagine pedras de 25 toneladas sendo erguidas sem máquinas, há 5.000 anos. Agora, tente visualizar isso acontecendo no meio de uma planície isolada, sem guindastes, sem engenharia moderna, apenas com a força humana e uma determinação que ninguém até hoje conseguiu explicar. Quem fez isso? E por quê? Esse é o enigma de Stonehenge, um dos maiores mistérios da história da humanidade. Fica comigo até o final porque tem uma teoria que vai explodir sua mente. Coloque-se no interior da Inglaterra, em uma planície chamada Salisbury. Lá está Stonehenge, um círculo de pedras colossais que começou a ser construído por volta de 3.000 a.C. Estamos falando de um período em que nem a roda havia sido amplamente utilizada, e, mesmo assim, blocos de até 25 toneladas foram erguidos com precisão impressionante. Essas pedras foram trazidas de lugares distantes, algumas a mais de 200 quilômetros. Isso levanta uma pergunta inevitável: como transportar e posicionar estruturas tão gigantescas, com recursos tão limitados? Sem tratores, sem guindastes, sem nada. Apenas força humana, troncos, cordas e, talvez, uma motivação que a gente ainda não compreende por completo. A teoria mais aceita é que Stonehenge teria sido um grande templo espiritual, uma espécie de santuário onde se realizavam rituais religiosos ligados ao sol, à lua e aos ciclos da natureza. Mas será que era só isso mesmo? Ou há algo ainda mais profundo por trás dessas pedras? Outro ponto curioso é que essa construção atravessou gerações. Foram mais de 1.000 anos entre o início e a finalização. Isso mostra que havia um propósito forte o suficiente para mobilizar diferentes povos ao longo de séculos. Imagine uma obra tão impactante que seus descendentes continuam a construí-la, mesmo sem saber exatamente por quê. E há ainda a hipótese de que Stonehenge tenha sido uma espécie de centro de unificação entre tribos. Um ponto de encontro onde diferentes culturas, que normalmente viviam separadas, se reuniam para cerimônias ou decisões importantes. Isso indicaria não apenas fé, mas também organização social em níveis surpreendentes. Agora imagine o seguinte: Stonehenge não foi construído de forma aleatória. As pedras estão perfeitamente alinhadas com os solstícios de verão e de inverno. Em outras palavras, 2 vezes por ano, o sol nasce ou se põe exatamente entre as pedras principais, criando um espetáculo visual que impressiona até hoje. Essa precisão levanta uma hipótese intrigante. E se Stonehenge funcionava como um imenso calendário astronômico, um instrumento usado para marcar as estações, prever colheitas, ou até organizar cerimônias ligadas à natureza? Esse grau de conhecimento sobre os astros, vindo de uma civilização sem telescópios, nos faz repensar tudo o que achamos que sabemos sobre os povos antigos. Existem registros de que os construtores tinham uma conexão simbólica com o céu. Alguns alinhamentos apontam para eventos lunares, como eclipses. A ideia de que povos tão antigos observavam o cosmos com tamanha exatidão nos obriga a rever o conceito de civilizações primitivas. Mas tem mais. Mesmo que eles soubessem onde cada pedra deveria estar, como conseguiram colocá-las ali? Transportar blocos de dezenas de toneladas por quilômetros de distância já seria um feito absurdo hoje. E levantar essas pedras gigantes em pé, encaixando outras horizontalmente por cima, como em uma construção de Lego de pedra, parece fora da realidade. Alguns testes modernos tentaram replicar os métodos antigos, mas mesmo com grupos treinados, os resultados foram limitados e exigiram muito mais esforço do que o imaginado. E segundo alguns estudiosos, talvez não tenha sido apenas força física. Existe a hipótese de que conhecimento acústico, vibração sonora ou até o uso da água em grandes quantidades para reduzir atrito possam ter sido empregados de forma rudimentar, mas engenhosa. Teorias não comprovadas, claro, mas que tornam tudo ainda mais intrigante. E se esse mistério já te deixou intrigado, deixa o like porque agora vem a parte mais estranha. Agora segura firme, porque é aqui que a coisa começa a sair completamente da lógica comum. Algumas pessoas acreditam que Stonehenge está localizado em um ponto de energia mística do planeta, uma espécie de vórtice magnético onde o espaço e o tempo se comportam de maneira diferente. Há relatos de bússolas enlouquecendo, animais evitando a área e até sensações físicas estranhas sentidas por visitantes. Outros afirmam que o monumento seria, na verdade, um portal. Isso mesmo, um ponto de conexão entre dimensões diferentes ou até mesmo uma base de pouso para visitantes de fora da Terra. Sim, estamos falando de teorias que envolvem inteligência não humana. Afinal, como um povo considerado primitivo teria projetado algo com tamanha precisão e complexidade?
Tem também quem diga que as pedras têm propriedades acústicas. Estudos mostraram que o som ecoa de forma única dentro do círculo. Seria um tipo de caixa de ressonância para rituais? Ou uma tecnologia perdida? E há ainda registros de lendas antigas da região que falam de seres que habitavam as colinas antes da chegada dos humanos. Guardiões, entidades ou viajantes. São apenas histórias, ou fragmentos de algo que esquecemos com o tempo. A ciência, por outro lado, prefere manter os pés no chão. Arqueólogos e pesquisadores apontam que muito já foi descoberto sobre os métodos usados, como trilhas de madeira, força coletiva e estruturas de apoio. Mas mesmo com essas hipóteses, ainda faltam peças no quebra-cabeça. Não há consenso. Cada descoberta parece abrir uma nova dúvida. E isso é o que torna Stonehenge tão fascinante, um mistério que atravessa milênios, desafiando tanto a razão quanto a imaginação. Depois de tantos séculos, a pergunta continua ecoando entre aquelas pedras silenciosas. Quem construiu Stonehenge? E por quê? Não existem respostas definitivas, apenas teorias, algumas fascinantes, outras quase inacreditáveis. Mas todas têm uma coisa em comum: alimentam ainda mais o mistério. Stonehenge é mais do que um monumento. É um símbolo daquilo que a humanidade ainda não entende, e talvez nunca entenda por completo. Talvez o verdadeiro segredo não esteja nas pedras, mas no silêncio entre elas. Se você também sente que tem algo a mais por trás dessas construções antigas, algo que ainda não conseguimos decifrar, então esse canal é para você. Inscreva-se no Além do Mistério, ative o sininho e prepare-se. O próximo vídeo vai te levar para um segredo ainda mais profundo do que esse.